Preocupação e a ansiedade são emoções comuns na vida cotidiana. Preocupamos-nos com o futuro, com as nossas famílias, com as nossas finanças e com a saúde. No entanto, estas emoções, embora naturais, podem tornar-se avassaladoras, impedindo-nos de experimentar a paz e a alegria que Deus deseja para nós. Em tempos de ansiedade, é fácil sentir-se preso numa espiral de pensamentos negativos. Felizmente, Jesus deixou-nos um caminho claro para nos libertarmos destes fardos e vivermos na liberdade da confiança em Deus. Uma das passagens mais poderosas sobre a preocupação encontra-se no Sermão da Montanha, especificamente em Mateus 6, 25 e 34. Aqui, Jesus ensina: por isso te digo, não te preocupes com a tua vida, com o que vais comer ou beber, pelo corpo, como se vestirão. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Quando Jesus fala de preocupação nesta passagem, convida-nos a refletir sobre o que é realmente importante. A preocupação é, na sua essência, uma falta de fé na provisão e no cuidado de Deus. Apegamo-nos às nossas próprias capacidades, acreditando que somos os únicos responsáveis pela gestão de todos os aspectos das nossas vidas. No entanto, Jesus recorda-nos que as nossas vidas são muito mais valiosas do que os pormenores materiais que nos dizem respeito. Exorta-nos a recordar que o mesmo Deus que cuida dos pássaros e das flores do campo também cuida de nós. A ansiedade, então, não só é desnecessária, como é um fardo que Jesus não quer que carreguemos. Ele próprio nos convida a descansar nele, conforme expresso em Mateus 11 horas e 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Este descanso não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. Jesus oferece uma paz que ultrapassa a compreensão humana, uma paz que só podemos encontrar quando confiamos plenamente em Ele. A confiança na provisão divina é um dos pilares para vencer a ansiedade. Muitas vezes preocupamos-nos com o que não podemos controlar, o dia de amanhã, as mudanças de circunstâncias ou as dificuldades inesperadas. No entanto, Jesus ensina-nos a viver um dia de cada vez. Em Mateus 6 horas e 34, ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará a sua própria preocupação. Cada dia é suficiente para o seu próprio mal. Este ensinamento de Jesus encoraja-nos a colocar a atenção no presente, sabendo que o amanhã está nas mãos de Deus. Ele, que é soberano e amoroso, sabe do que precisamos antes de lhe pedirmos. De facto, no versículo acima, Mateus 6 horas e 33, Jesus recorda-nos que, ao buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Este versículo é a chave para a libertação do medo e da ansiedade. Quando a nossa prioridade é Deus, Ele cuida de tudo o resto. Em Hebreus 11 horas e 1, lê-se que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando permitimos que a preocupação assuma o controle, estamos, de certa forma, a enfraquecer a nossa fé. Em vez de confiarmos em Deus, confiamos nas nossas próprias forças ou na incerteza do futuro. Contudo, Jesus chama-nos a cultivar uma fé profunda e ativa, uma fé que repousa na certeza do seu amor e cuidado. A fé é o antídoto para a ansiedade porque nos lembra que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Deus caminha conosco, guiando-nos e provendo-nos em cada passo do caminho. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 4, 6 e 7: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em todas as ocasiões, com oração e súplica, apresente os seus pedidos a Deus e dê-lhe graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui encontramos uma estratégia clara para gerir a preocupação. Em vez de permitir que a ansiedade nos domine, devemos levar as nossas necessidades a Deus em oração. Esta atitude de dependência dele dá-nos acesso a uma paz que o mundo não pode oferecer. Quando confiamos em Deus e lhe entregamos nossos fardos, experimentamos uma libertação que nos permite enfrentar as dificuldades com serenidade e esperança. A oração é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a libertarmos-nos das preocupações. Através da oração, não só apresentamos as nossas necessidades diante de Deus,
como também reafirmamos a nossa confiança em Ele. Em 1 Pedro 5:7, somos encorajados a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quando entregamos as nossas ansiedades a Deus, confiamos que Ele está no controle. Isto não significa que as nossas circunstâncias mudarão imediatamente, mas dá-nos a certeza de que Deus está a trabalhar em nosso favor, mesmo no meio da incerteza. A oração transforma a nossa perspectiva e dá-nos força para enfrentar os desafios com fé em vez de medo. Jesus ensina-nos que a preocupação é uma armadilha que nos afasta da paz que Deus nos oferece. Através das suas palavras e ensinamentos, somos chamados a viver em liberdade, confiando que Deus está no controle de cada detalhe das nossas vidas, cultivando a fé ativa, entregando as nossas preocupações em oração e confiando na provisão divina, podemos libertar-nos da ansiedade e caminhar na paz que Cristo nos oferece. Esta paz não depende das nossas circunstâncias, mas da nossa confiança num Deus que nunca falha. Na primeira parte, refletimos sobre a forma como Jesus nos chama a confiar em Deus para nos libertar das preocupações. Nesta segunda parte, iremos explorar como as promessas de Deus desempenham um papel crucial no fortalecimento da nossa fé, dando-nos a segurança de que necessitamos para enfrentar qualquer desafio sem cair na ansiedade. Uma das realidades mais reconfortantes da vida cristã é que Deus não só nos convida a confiar em Ele, como também nos dá promessas nas quais nos ancorarmos. Estas promessas dão-nos segurança e paz, especialmente em tempos de incerteza ou de medo. A Bíblia está repleta de promessas que refletem o caráter fiel de Deus e o seu desejo de nos proteger, guiar e atender a todas as nossas necessidades. Em Hebreus 13:5, Deus promete: não te deixarei, nem te desampararei. Esta promessa assegura-nos que, no meio das nossas batalhas e preocupações, não estamos sozinhos. Muitas vezes, a ansiedade vem de sentir que tudo depende de nós. Mas quando nos lembramos que Deus está conosco, a sua presença constante dá-nos confiança para enfrentar qualquer situação. Saber que o Criador do Universo está ao nosso lado transforma a nossa perspectiva e permite-nos abdicar do controle. Outro exemplo de uma promessa poderosa é Isaías 41:10, onde Deus diz: não temas, pois eu estou contigo, não desmaies, porque eu sou o teu Deus que te fortalece, sempre te ajudarei, sempre te defenderei com a mão direita da minha justiça. Este versículo é um lembrete de que, por mais difíceis que sejam nossas circunstâncias, Deus está presente para nos fortalecer e guiar. É um convite para abandonar o medo e confiar plenamente no seu poder e cuidado. Uma das promessas mais profundas das Escrituras é a paz que Deus oferece àqueles que em Ele confiam. Eu não lhe dou como o mundo dá. Não deixem que os vossos corações se perturbem, nem tenham medo. Este tipo de paz é diferente da paz temporária que o mundo oferece, uma paz que depende de circunstâncias externas. A paz de Jesus é profunda e permanente, independentemente do que esteja a acontecer à nossa volta. Por que é que esta paz é tão crucial para superar a ansiedade? Porque quando os nossos corações estão cheios da paz de Deus, deixamos de ser escravos do medo. Embora as dificuldades da vida permaneçam, a paz divina permite-nos enfrentá-las com coragem e serenidade. É uma paz que vem de saber que Deus está no controle e que, no final, a sua vontade perfeita prevalecerá. Esta promessa de paz está intimamente ligada à confiança em Deus. Em Isaías 26:3, lês: manterás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confiou em si. Aqui, vemos que a paz não é apenas um presente que Deus nos dá, mas também uma consequência direta de mantermos as nossas mentes e corações focados em Ele. Preente, liberta-nos da ansiedade e permite-nos viver com confiança e esperança. A ansiedade surge muitas vezes quando nos esquecemos de quem é Deus e do que Ele prometeu fazer por nós. Em tempos de preocupação, é fácil deixar que os nossos problemas pareçam maiores do que o nosso Deus. No entanto, as Escrituras chamam-nos a recordar constantemente a grandeza de Deus e o seu poder. Em Isaías 40:28-31, somos recordados: não sabeis, não ouvistes, que o Deus eterno é Jeová, que criou os confins da terra. Não desmaia, nem cansaço, e ninguém pode chegar ao seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica a força daquele que nada tem.
Esta passagem é uma poderosa injeção de esperança. Quando nos sentimos exaustos pelas preocupações da vida, Deus é quem renova as nossas forças. Não só isso, mas a sua sabedoria e poder são infinitos. Isto significa que não há situação que seja muito difícil para Ele e não há preocupação que esteja fora do seu controle. Ao recordarmos quem é Deus, as nossas preocupações começam a parecer pequenas em comparação com o seu imenso poder. O salmista também expressa esta verdade no Salmo 46, 1-2. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso, não temeremos, ainda que a terra seja removida e as montanhas se movam para o coração do mar. Este versículo ilustra que, embora o mundo à nossa volta pareça estar um caos, Deus continua a ser o nosso refúgio seguro. Não importa quão incertas nossas circunstâncias, podemos encontrar refúgio e força nele. Outro aspecto importante que Jesus nos ensina para nos libertarmos das preocupações é o poder da gratidão. Em Filipenses 4, 6-7, o apóstolo Paulo dá-nos um conselho valioso. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, em todas as ocasiões, com oração e súplica, apresente os seus pedidos a Deus e dê-lhe graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui vemos que a gratidão desempenha um papel essencial no processo de libertação das nossas ansiedades para Deus. Quando agradecemos a Deus, não só pelo que fez, mas também pelo que está a fazer e fará, a nossa perspectiva muda. A gratidão recorda nos tempos anteriores em que Deus foi fiel, e isso fortalece a nossa confiança na sua capacidade de as nossas circunstâncias atuais. Além, a gratidão ajuda-nos a mudar o foco do que não temos para o que já recebemos, o que reduz a ansiedade. Ao praticarmos a gratidão diária, estamos essencialmente a dizer: Deus, eu confio em Ti. Sei que foi fiel no passado e confio que será fiel no futuro. Este ato de gratidão ajuda-nos a ancorar as nossas emoções e pensamentos nas promessas de Deus, em vez de nos deixarmos levar pelo medo ou pela incerteza. A fidelidade de Deus é outra verdade que nos ajuda a libertarmos-nos da ansiedade. Em Lamentações 3, 22-23, é-nos dito: por causa da misericórdia do Senhor não somos consumidos, porque as suas misericórdias nunca falham. São novos todas as manhãs, grande é a sua fidelidade. Esta passagem recorda-nos que a misericórdia de Deus é nova a cada dia. Não importa o que enfrentemos, cada manhã é uma nova oportunidade de experimentar a sua bondade e o seu amor. A fidelidade de Deus, Ele não nos abandonará, nem nos abandonará nas nossas lutas. Mesmo que as nossas circunstâncias mudem, o seu caráter permanece constante. Esta verdade dá-nos a base sólida de que precisamos para confiar que, independentemente do que aconteça, Deus está a trabalhar em nosso favor. Ao agarrarmos-nos a esta fidelidade, podemos deixar de lado as nossas preocupações e viver na confiança de que Deus tem um plano perfeito para as nossas vidas. Até este ponto, exploramos como os ensinamentos de Jesus, as promessas de Deus e a fé ativa nos podem ajudar a libertar da preocupação e da ansiedade. Agora, nesta última parte, iremos focar-nos nas práticas espirituais que podemos incorporar na nossa vida diária para aplicar essas verdades de forma concreta, fortalecendo a nossa confiança em Deus e experimentando uma paz mais profunda. Uma das práticas mais poderosas para nos libertarmos da ansiedade é a meditação na Palavra de Deus. Meditar significa refletir profundamente, focando a mente e o coração nas Escrituras para que a verdade de Deus transforme o nosso ser. Salmos 1:2-3 descreve o homem abençoado como alguém cujo prazer está na lei do Senhor, e ele medita na sua lei dia e noite e tempo, e a sua folha não murcha e tudo o que ele faz prosperará. Esta passagem mostra-nos o impacto que a meditação nas nossas vidas. Quando mergulhamos na Palavra de Deus, as nossas raízes espirituais aprofundam-se. Esta estabilidade permite-nos enfrentar qualquer tempestade sem sermos levados pela preocupação ou pelo medo. A meditação diária ajuda-nos a manter o foco nas promessas e no caráter de Deus, lembrando-nos que Ele é maior do que qualquer circunstância que enfrentamos. Uma forma eficaz de meditar é memorizar versículos diretamente às nossas áreas de interesse. Sempre que um pensamento ansioso tenta tomar conta da nossa mente, podemos combatê-lo com as promessas de Deus. Por exemplo,
quando o medo do desconhecido nos domina, podemos recordar Isaías 41:10. Não temas, pois eu estou contigo. Esta prática transforma a nossa mentalidade, substituindo o medo pela confiança em Deus. Outra ferramenta espiritual fundamental na luta contra a ansiedade é o jejum e a oração. O jejum, quando combinado com a oração, ajuda-nos a concentrar a nossa atenção em Deus e a depender completamente da sua força. Nos tempos bíblicos, o jejum era uma forma de nos humilharmos diante de Deus, procurando a sua direção e orientação. Hoje, o jejum continua a ser uma forma poderosa de procurar mais intensamente a presença de Deus, libertando-nos das distrações que podem alimentar a nossa ansiedade. O próprio Jesus praticou o jejum antes de enfrentar grandes desafios. Em Mateus 4, lemos como Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites antes de iniciar o seu ministério público. Este tempo de jejum fortaleceu espiritualmente para resistir às tentações e aos ataques do inimigo. Seguindo seu exemplo, podemos usar o jejum como uma ferramenta para renovar a nossa força espiritual e concentrar a nossa atenção na vontade de Deus. Além disso, a oração é o nosso canal direto de comunicação com Deus. Como já referimos acima, a Bíblia incentiva-nos a orar em todos os momentos, especialmente quando estamos preocupados. Em vez de nos concentrarmos no problema, deveríamos levar as nossas preocupações a Deus com fé, confiando que Ele ouve e responde. Assim como diz Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em todas as ocasiões, com oração e súplica, apresente os seus pedidos a Deus e dê-lhe graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O jejum e a oração não só fortalecem a nossa fé, como também nos permitem colocar os nossos fardos aos pés de Cristo. Quando procuramos Deus desta forma, a sua paz começa a preencher as nossas vidas, libertando-nos da ansiedade e do estresse que tanto nos afetam. Outra prática espiritual que nos ajuda a ultrapassar a ansiedade é o descanso. Na cultura de hoje, estar ocupado e produtivo é muitas vezes valorizado, o que pode aumentar os nossos níveis de estresse e preocupação. No entanto, Deus deu-nos o dom do descanso como forma de renovar forças e lembrar que nem tudo depende de nós. Em Êxodo 20:10, Deus ordena-nos: lembra-te do dia de sábado para o santificares. Este princípio do descanso sabático é essencial para manter a nossa paz mental e emocional. Reservar um tempo regular para descansar não é apenas bom para o nosso corpo, mas também é uma declaração de fé. Ao interrompermos as nossas atividades, estamos a dizer: Deus, confio que Tu estás no controle. Este tempo de descanso permite-nos reorientar as nossas vidas para Deus, reconhecendo que a nossa provisão e o nosso sucesso não dependem exclusivamente dos nossos esforços. O descanso sabático é também uma oportunidade para adorar e refletir sobre as bênçãos de Deus. Ao reservar um dia por semana para nos afastarmos do trabalho, podemos concentrar-nos na bondade de Deus e renovar as nossas mentes com a sua verdade. Este descanso espiritual é fundamental para superar a ansiedade, pois recorda-nos que não somos responsáveis por tudo. Deus está no comando. Deus não nos criou para vivermos isolados, e uma das formas de superar a ansiedade é apoiando-nos na comunidade cristã. Em Gálatas 6:2, somos exortados a carregar os fardos uns dos outros, é assim cumprir a lei de Cristo. Este mandamento ensina-nos que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Ter irmãos e irmãs em Cristo com quem partilhar as nossas preocupações e orar juntos é uma fonte poderosa de força e conforto. Em tempos de ansiedade, é fácil sentir que as nossas lutas são únicas ou que ninguém compreende o que estamos a passar. Contudo, partilhar os nossos fardos com outros crentes permite-nos receber encorajamento, oração e conselho. Deus usa muitas vezes outras pessoas para nos falar, confortar-nos e ajudar-nos a ver as coisas de uma perspectiva diferente. A comunidade cristã funciona como um refúgio onde podemos encontrar apoio e ser recordados do amor e da fidelidade de Deus. Vamos rezar. Senhor Jesus, hoje venho-te com todos os meus fardos, preocupações e ansiedades. Reconheço que muitas vezes tento carregar estes fardos sozinho, esquecendo que Tu me convidas a descansar em Ti. Perdoe-me por não confiar totalmente no Seu cuidado e amor.
Hoje vou entregar-te cada uma das minhas preocupações, sabendo que tu és fiel e que me amas mais do que posso imaginar. Ajuda-me a lembrar-me das tuas promessas e a confiar que nunca me deixarás nem me abandonarás. Fortalece a minha fé para que eu possa caminhar na tua paz, mesmo no meio das tempestades da vida. Ensina-me a depender de ti em todos os momentos e a procurar-te em primeiro lugar, sabendo que tu suprirás todas as minhas necessidades. Obrigado, Senhor, pelo teu amor incondicional, pela tua fidelidade e pela paz que excede todo o entendimento. Peço-lhe que mantenha o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus e me guie para viver cada dia com a certeza de que está comigo. Em nome de Jesus, amém.